Salve família cacompiana, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui quem fala é a Duda, do Dia Gameplays. Estamos aqui mais uma vez nessa belíssima semana, nesse belíssimo fim de semestre, entre muitas aspas, porque ainda tá faltando um mês para o semestre acabar. Estou aqui mais uma vez para poder gravar conteúdo novo para esse canal, criado de maneira espontânea, né? E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre circuitos sequenciais, mais especificamente nesse vídeo em especial, né? Porque a gente vai ter uma sequência de 4 vídeos, novamente. Em que, nesse vídeo em especial, eu vou estar falando sobre um circuito sequencial chamado LET-RS. Circuitos sequenciais, para fim de contexto, né? Circuitos sequenciais são circuitos que têm a capacidade de armazenar estados anteriores de uma determinada operação lógica. E por esse motivo a gente pode realizar determinadas operações que demandam resultados obtidos anteriormente, como se a gente estivesse salvando dados, que é uma coisa que o computador faz, né? Isso é um dos princípios do computador, salvar dados. Não é só disso que o computador é feito, né? Não é só isso que ele faz, não é só para isso que ele existe, mas essa é uma das funcionalidades mais legais. Você pode guardar coisas que não são materiais, não são físicas, e circuitos sequenciais fazem isso de uma maneira muito confusa. Vocês vão ver que eu vou ficar super confusa explicando circuitos sequenciais. Principalmente quando chegar na parte flip-flop, porque tem 75 fios, assim, diferentes, liga, e eu... Pra fim de identificação, eu esqueci de me identificar, mas normalmente eu sempre me identifico na descrição do vídeo. Esse aqui é o experimento 7, da disciplina 0231 do Departamento de Ciência da Computação, Laboratório de Circuitos Lógicos. Essa disciplina está sendo realizada no semestre de 2020.1. Eu sou do campus eu tô pegando colinha aqui no cantinho. Eu sou do campus Darcy Ribeiro. E meu número de identificação para essa disciplina é D de dado 17. E aí agora vai ter um momento de corte, que eu vou fazer a transição para poder mostrar a tela. Dessa vez com um pouquinho mais de estabilidade, porque agora eu montei um setup para poder gravar a tela do computador com estabilidade. A transição, ó, tchau! Eu vou rapidamente explicar sobre o funcionamento do LET-RS e aí eu vou partir para a bateria de teste para poder, né, fazer a simulação que foi pedida. Um LET, em especial esse LET Reset7, ele é um LET em que a gente tem duas entradas, normalmente elas são caracterizadas por RS, né, que é a entrada Reset e a entrada Set, só que aqui para fins de trabalho eu tive que chamar de A e B. A é a entrada Reset, B é a entrada Set, tá? E foi pedido pra gente poder implementar esse circuito com portas NAND, o que não traz tanta diferença pro circuito, pra falar a verdade. A gente só tem uma diferença mais na caracterização dele em relação à tabela verdade, que é montada pra gente poder fazer a análise do circuito, né? Mas de todo jeito, qual que é o tchananã aqui? A gente tem um circuito em que ele realiza uma operação lógica, ele realiza uma operação NAND entre um estado, uma resposta que a gente tinha anteriormente e uma entrada definida pelo usuário aqui do circuito, né? De modo que essa saída, ela vai ser caracterizada não só aqui nesse bit, nesse LED aqui, a gente vai ter um resultado aqui, como essa saída também vai ser usada no circuito, na operação NAND que tem logo abaixo, porque é um circuito combinacional em que a gente tem um resultado majoritariamente, assim, ele é dado aqui, mas ele depende, né, por ser um circuito sequencial, ele depende do resultado obtido aqui embaixo. Um LET-RS, ele tem um funcionamento que segue a seguinte tabela verdade. Quando eu não tenho nenhuma das duas entradas RS, ou A e B nesse caso, quando eu não tenho nenhuma das duas entradas ativada, a gente tem um problema, a gente tem um erro lógico, porque as duas saídas que eu tenho aqui, elas têm o mesmo resultado, elas caracterizam pelo mesmo nível lógico, que é 1, no caso. E isso não pode acontecer pelo fato de que em todas as outras baterias de teste, quando a gente realiza as operações desse circuito, dessa estrutura LET-RS, a gente tem que essas duas entradas elas têm que ser diferentes umas das outras. Uma é um determinado nível lógico e a outra é o inverso desse nível lógico. Então,
quando nenhuma das duas entradas está ativada, a gente tem um erro na saída, a gente tem um valor que a gente caracteriza ele como estado proibido, porque ele é, de fato, um erro na operação lógica. Tá? Mais pra frente a gente vai ver por que isso aqui acontece. Mas quando a gente ativa a entrada S, ou no meu caso aqui, que é a minha entrada B, quando a gente ativa a entrada S, que é a entrada set, o circuito tem tendência a se estabilizar com a saída Q igual a 1. Porque a gente está setando, aí em linguagem gamer, a gente está setando o circuito para o nível lógico 1, para poder receber uma alta quantidade de tensão. Enquanto o inverso dessa saída, que é, no caso, esse pedacinho aqui de baixo, né, que é o pedacinho que realiza uma operação que vai ser fundamental para poder dar o resultado de Q, né, que é o resultado que a gente quer de fato, essa saída vai ser o inverso. Vai ser o inverso do valor obtido, ou seja, ela vai ser 0. Quando a gente tem a entrada R ativada, a entrada reset ativada, o circuito, a saída aqui, ela tem tendência a se caracterizar pelo nível lógico 0. E, consequentemente, o inverso dessa saída Q1 é o que caracteriza aquele pedaço de baixo que a gente viu que é fundamental para poder dar o resultado de Q, da saída Q. E eu esqueci de botar o dedo aqui, família, perdão aí, a menina aqui não sabe gravar vlog. Só gravar videoaula também, questão de prática apenas. Mas, pra terminar, quando as duas entradas são ativadas, o circuito ele dá um flip. Não, ele tem tendência a se estabilizar com os resultados obtidos anteriormente. Então, se você tinha realizado uma operação em que você tinha ativado a entrada 7, você setou o circuito para 1, ele vai conservar esses resultados. E se você tinha setado o circuito para reset, ele vai conservar esses resultados. Quando você ativa as duas portas lógicas. Dado isso, a gente vai fazer essa bateria de testes aqui do lado, porque eu sou preguiçosa, não quis abrir outro arquivo do Paint, né? E aí a gente vai fazer essa bateria de testes aqui na aplicação do DITS, DCS, isso aí. A gente vai começar aqui a aplicação agora, né? Primeiro, ele pediu pra gente ativar a entrada reset, né? Reset aqui é tida como A, então a gente ativa ela. A gente tem que Q se caracteriza por 0, como a gente já tinha visto, e Q barra, que é esse LED L1 aqui, no caso, ele está sendo caracterizado como 1, porque 1 é o inverso de 0 em operações booleanas, tá? Então, quando a gente tem o primeiro caso, em que a gente ativa a entrada reset, deixa eu só mudar a canetinha, o circuito vai para 0, o Q vai para 0 e Q barra vai para 1. Quando eu ativo as duas entradas simultaneamente, lindo, né? Quando eu ativo as duas entradas, 7 e reset, o circuito tem tendência a manter o nível lógico que ele tinha anteriormente. Então, Q, não era aqui que eu queria entrar, Q continua em 0 e Q barra continua em 1. Agora, quando eu deixo ativado apenas a entrada 7, que no meu caso aqui é a entrada B de bola, de fato, eu tô jogando o circuito para 1, eu tô jogando a minha saída para 1, porque eu estou ativando a entrada 7, e a entrada 7, como a gente já viu na tabela verdade do LET-RS, ela tem tendência a se estabilizar quando Q é igual a 1, e por consequência Q barra fica igual a 0, porque é trivial. Fica de exercício pro leitor, tá? Então, Q é igual a 1, Q barra é igual a 0. Como a gente já viu anteriormente, quando as duas entradas são ativadas, ele tem tendência a manter esse estado. Mas, né, por fins educativos, a gente vai fazer novamente essa simulação. E como vocês podem ver, ele mantém os níveis lógicos obtidos anteriormente no último caso de teste. Então, aqui, a entrada aqui continua em 1, a entrada Q barra continua em 0. Aí agora eu vou precisar aplicar de artefatos artefânicos, porque não tem como eu ativar as duas ao mesmo tempo, tá? Mas a gente vai usar esse circuito aqui, que vai fazer exatamente aquilo que a gente quer, que é colocar as duas entradas com o mesmo valor lógico, tá bom? É pra fins educativos, tá? Sim, é porque eu não tenho 2 mouse, infelizmente. E eu acho que o computador não aceita 2 cursores, mas eu vou descobrir isso algum dia. Quando a gente tem as duas entradas caracterizadas por 0, o circuito tem tendência a se caracterizar por 1. Tanto na entrada Q quanto na entrada Q barra. E isso sim caracteriza um erro lógico, mas é porque o circuito funciona desse jeito. E é aquele negócio, né? Já disse a Inês Brasil, vamos fazer o quê?
Então, de fato, o circuito aqui, ele recebe entrada, ele se caracteriza com saídas 1 e 1. Só que quando você ativa as duas entradas, ele te dá esse erro. O simulador entrou num loop infinito. E aí a simulação parou. Porque, olha só o que acontece, né? Eu vou só deixar marcado aqui, que a gente ficou... né? E agora eu vou explicar o que aconteceu. Se você for belíssimo, bonitinho, analisar o diagrama de onda desse negócio aqui, do circuito que a gente tava, do circuito LET-RS que a gente tá analisando, se você for analisar o diagrama de onda desse negócio aqui, a gente vai perceber que ele cumpre, né, com os pré-requisitos aqui bonitinho, ele dá todos os resultados esperados que a gente já tem ali que a gente marcou ali na tabela, perdão, eu não fiz roteiro pra esse vídeo. Só que quando a gente joga as duas entradas pra 0, elas sobem pra 1, né? Porque isso é do circuito. O circuito realiza esse tipo de operação lógica, ainda que ela, em termos lógicos, né? Em termos lógicos, em termos matemáticos, em termos de álgebra booleana, essa caracterização é errônea. Quando você tenta reproduzir esse resultado novamente, ou seja, quando você tenta conservar esse estado, o circuito ele começa a ficar fazendo essas ondinhas. Olha que bonitinho, parece um monte de cobrinha. Parece que a gente tá jogando o joguinho da cobrinha de novo. Tá vendo? Ele fica oscilando o tempo todo. Ele fica fazendo... E eu tava falando muito perto do microfone, eu acho que eu estourei o áudio. Eu não vou descobrir isso algum dia, depois alguém comenta aí se eu estourei o áudio ou não. Mas quando eu tento conservar essa saída anterior, o circuito tem tendência a procurar estabilidade, né, pra poder, de fato, me dar um resultado para essa operação que eu tô realizando. Só que o circuito nunca entra em instabilidade, porque toda vez que uma saída ela encontra estabilidade, a outra saída, como a gente já tinha visto aqui, essa saída aqui ela encontrou um resultado. Aí ela vai passar esse resultado aqui para poder realizar a operação NAND. Isso aqui dá um determinado resultado que vai alterar essa entrada e que consequentemente vai alterar a saída, entendeu? Então, por esse motivo, pelo fato de ela tá sempre, é como se ela estivesse sempre mudando o valor que entra aqui. Pelo fato de que tá sempre mudando o valor que entra... Com o cursor eu esqueci que não dá pra ver. Pelo fato dela tá sempre mudando a entrada que vem por aqui e a entrada que vem por aqui, né? Porque toda vez que eu troco o nível lógico, as entradas estão se alternando, o circuito nunca para de oscilar. O circuito nunca para de apresentar resultados diferentes para determinados períodos de tempo T diferentes, entendeu? Esse tipo de comportamento é o que a gente caracteriza de racing, ou race, que agora eu não lembro, tava anotado e eu esqueci qual que é o nome correto. Mas é uma corrida que as saídas começam a disputar porque elas nunca conseguem alcançar a estabilidade. Elas estão sempre oscilando pra ver quem que se estabiliza primeiro, só que essa estabilidade não acontece nunca. Beleza? Eu acho que eu prolonguei muito esse vídeo, ainda mais pra explicar para um monitor que já sabe o que é race. Mas assim, pra fins educativos eu resolvi explicar porque eu não sei quem que vai ver esse vídeo algum dia no futuro, tá? Esse foi o experimento 2.1, em que eu explico o comportamento de um LET-RS.